Reverendíssimo diácono, caros filhos, nós estamos em um novo tempo. Houve uma mudança e no último domingo o iniciávamos. Um novo tempo e um novo ano litúrgico. E na dinâmica da igreja existem ciclos. Existe um ciclo que é um ciclo de formação contínua, que é o tempo comum, aonde nosso Senhor vai diante do nosso cotidiano mostrando este ato de nos encontrar com Ele. Mas existe dois grandes ciclos dentro do tempo, dentro da liturgia sequente do ano. Um, o ciclo do Natal, e o outro, o ciclo da Páscoa. O ciclo do Natal se divide em dois tempos: o tempo do Advento e o tempo do Natal, propriamente dito. Do mesmo modo como o ciclo da Páscoa se divide também em dois tempos: o preparatório, o tempo da Quaresma, e o próprio, o tempo da Páscoa. Estes tempos mais fortes, como chamamos, estes dois grandes ciclos, são grandes retiros que a própria liturgia nos coloca para podermos olhar para nós, para podermos nos encontrar com o Senhor, para podermos ter certos alertas e mudança de vida. Neste tempo, o Senhor vem assim nos mostrando. E neste retiro ao qual estamos fazendo e acompanhando o Senhor, Ele nos coloca dois caminhos, dois pontos essenciais, duas etapas. Diferente dos demais tempos, o tempo do Advento se divide assim. Primeiro, a segunda parte, aonde tem uma visão direta para Deus, para a sua primeira vinda, para a sua chegada, o Natal. Mas nesta primeira parte, o Senhor nos chama a olhar aquilo que está à frente, o sentido da eternidade, a nos preparar para a segunda vinda do Senhor. E por isso, neste retiro, Ele nos chama a refletir, a estremecer, a nos corrigir e a mudar. Por isso ouvimos hoje algumas palavras fortes, como o Senhor que falar por meio de São João Batista: convertei-vos, como a exigência que Ele coloca, que possamos dar frutos de conversão. Ele apresenta também esta visão de modo claro para o futuro, do próprio linguajar, como ouvimos no Salmo: serão eles abençoados, cantarão o seu louvor. E tudo isso cercado de uma mudança, de um evidenciar desta mudança, como é expresso na primeira leitura, este ato de voltar a ter uma ordem, esse ato de saber olhar para o Senhor diante daquilo que Ele coloca, a ordem como Ele apresenta de todas as coisas, diante deste tempo que vemos está desordenado. Basta ver como está hoje, como está o mundo hoje, como está o homem hoje. Existe essa desordem que vem pelo pecado, essa desordem que vem pela insegurança, pelas distorções. É só olharmos. 5 minutos vendo o jornal e já temos esta constatação. 10 minutos caminhando na orla e conseguimos já ver exercício. Mas a própria liturgia também nos coloca isso, este impulsionar, vendo a ordem, contemplar esta festa que em breve celebraremos, a Imaculada Conceição da Virgem Maria, aquela que em meio a um mundo desordenado pelo pecado teve ordem. E assim entender o que o Senhor nos chama, a termos este olhar para Deus,
para a esperança, como ouvimos São Paulo nos chamar na segunda leitura, a buscarmos esta esperança em Deus. Esperança essa que, como ele apresenta em suas cartas, não decepciona. E assim, devemos ver que nosso Senhor, por vezes, é duro. É duro porque quer o nosso bem, do mesmo modo como um pai, que por vezes é duro com o seu filho, porque quer que ele cresça, que ele melhore, que ele transforme. Também o Senhor. E diante daqueles que estavam à frente do povo, São João Batista é ainda mais duro. Primeiro, a todo o povo diz: convertei-vos, porque o reino do céu está pronto. É necessário mudar, vocês estão desordenados, mudem. Mas diante daqueles que estavam à frente do povo, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, o modo como fala, o modo como sacode e estremece é mais radical. Raça de víboras, que vos ensinais a fugir da ira que vai chegar. São João Batista é radical no estremecer das coisas para dizer: vocês estão errados e estão levando outros a errar. É necessário uma mudança, uma conversão. Assim também é conosco. O Senhor quer nos estremecer para sabermos mudar e podermos assim manifestar os frutos de conversão, deste ato de estar com Ele. E que frutos são esses? Que demonstrações são essas? Olhamos para coisas concretas. Alguém que quer emagrecer, que vai fazer dieta, ela tem que mostrar, ela tem que mudar o seu comportamento, ela tem que fazer um esforço. Não adianta ela comer de tudo, a qualquer hora, a qualquer momento. Isso não é dieta. Ela precisa mudar de hábitos. Ela tem que saber o que comer. Ela tem que saber quando comer. Ela tem que saber as quantidades, para tanto saber saciar minimamente a fome, mas ao mesmo tempo conseguir lidar com as coisas, saber diminuir. Só assim vai fazer efeito. Os frutos vão dar diante daquilo que ela apresenta. Se ela não apresentar aquilo, ela não vai emagrecer nunca. Do mesmo modo, alguém, hoje em dia todo mundo gosta de só olhar as academias e outras coisas, todo mundo quer mostrar o visual, né? Verão chegando. Alguém que quer ficar forte, também tem que manifestar isso, mostrar um comportamento diferente. Eu quero ficar forte, mas o cara fica o dia inteiro vendo televisão, não vai adiantar nada, não vai ficar nunca. Ele tem que mudar de comportamento, ele tem que colocar um esforço naquilo, ele tem que saber os exercícios que deve fazer, como fazer, não pode fazer de qualquer jeito, tem que ter um acompanhamento, tem que organizar a sua alimentação, porque também, se não organizar, também não vai para frente. Tem que ter uma mudança de postura, de vida. E nós? Nosso Senhor nos questionava no último domingo: o que queremos? E se queremos o céu, devemos também manifestar esta mudança de comportamento, esta conversão, esta metanoia. E assim, olhar quais têm sido os meus erros. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que identificar em mim como é que eu tenho agido, qual é o modo como eu tenho vivido. Só assim eu posso me corrigir. Se eu não identificar o problema, eu não me corrijo. Mas este identificar não basta simplesmente olhar para si, é necessário olhar para aquele que pode, para Deus. Eu tenho que olhar para o Senhor, buscar a vida de oração, de transformação, de coerência. Ao mesmo tempo,
que eu necessito de alguém que me direcione. O reino dos céus, diz o Senhor, é dos violentos, é daqueles que são fortes. Eu tenho que aprender a ser forte espiritualmente. Eu tenho que ter alguém que me direcione para saber como fazer melhor, como crescer na vida de oração. É necessário recorrer à ajuda. Ajuda diante de um direcionamento. Um exemplo, por vezes as pessoas ignoram isso e se esquivam de chegar e buscar o sacerdote, alguém que é instruído, para que possa dizer: olha, começa a fazer assim. Você está com esse problema, você está com essa questão, muda de atitude, faz daquela outra forma. Os próprios padres têm, por questões óbvias, um diretor, um outro padre que o alerte, que o chame a atenção e mostre: olha, você está agindo assim, mas não vai dar certo. E por que os padres têm? Porque ninguém é juiz em causa própria. Então, também, os demais, por que não buscar? Olha, eu preciso sacudir, eu preciso de alguém que me chame a atenção, eu preciso de alguém que mostre o caminho. Ter alguém, mas também é necessário eu querer mudar de hábitos. Não adianta eu achar que eu vou para o céu continuando na minha vida do jeito que ela está. Se eu não sair da lama, não adianta. Então é necessária esta mudança. O Senhor nos chama a isso. E para isso, para mudar, é necessário reconhecer que as nossas práticas e os nossos erros, muitas vezes, são movidos pelas nossas feridas. Uma parte da direção, uma parte do aconselhamento está em deixar que o médico toque e cure as feridas. É necessário eu me abrir e apresentar a ela quais são, porque senão eu vou continuar daquele mesmo jeito, porque eu tenho medo. Assim como a criança, só de pensar que a mãe vai limpar o machucado, já urra de dor, a mãe só olhando. Às vezes nós assim somos. Mas ainda assim, se não limpar, só piora a dor. Só vai piorar o nosso estado. Eu tenho que deixar que me toquem, que toque na ferida, que limpe a sujeira, que coloque um remédio. Por isso buscar, para crescer, para converter, para ser diferente. Estamos neste novo começo, um novo ano. Quais são os nossos propósitos? Quais são as nossas metas? O Senhor está às portas. Cantávamos ao início da Santa Missa. E se assim não é, como está a nossa preparação? Como temos abrido o nosso coração? É necessário que eu saia e coloque já, desde agora, as metas. As metas para mudar de vida, as metas para corresponder a Deus, as metas para querer e verdadeiramente buscar o céu. Que possamos verdadeiramente ter empenhos para podermos verdadeiramente apresentar ao Senhor estes frutos de mudança, de conversão, e buscar verdadeiramente a Ele. Para isso, temos alguém que nos auxilia, a Virgem Maria. Ela em tudo soube corresponder a Deus e quer também que nós, seus filhos, o correspondamos. Por isso, acorramos a ela, para que possamos dar o bom fruto que o Senhor quer.
para aprender com ela a dizer: fiat mihi secundum verbum tuum, faça-se segundo a tua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.